Jéssica, boa tarde para você, querida. Bem-vinda. Oi, Sérgio, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha, porque esses projetos realmente eles são muito polêmicos, divergem-se muito entre situação, oposição. Nesse momento, por exemplo, os vereadores estão reunidos no gabinete da presidência discutindo justamente a votação de hoje, o encaminhar desses projetos. O primeiro deles que eu trago aqui para a gente citar é justamente essa mudança na lei orgânica do município, uma mudança que se aplica justamente à nossa mobilidade urbana e a alteração do transporte na Zona Sul, a regulamentação desse transporte. Esse projeto passou por uma primeira votação, hoje a previsão é de que aconteça a segunda votação e vai impactar diretamente o transporte, as cooperativas que fazem esse transporte alternativo lá na Zona Sul e os taxistas também, táxi bandeira. Eu já vou conversar aqui com o Augusto Magalhães, ele que é advogado, representa essas cooperativas, porque o município se colocou com a SMTT em reuniões aqui, audiências públicas e junto com vocês também trazendo esclarecimentos, apresentando dados para entrarem em um acordo. Mas aqui é só um primeiro passo, né, Augusto? Exatamente. Aqui a Câmara vai legalizar, né, o transporte complementar. Em seguida vai depender do Executivo a regulamentação desta atividade. Mas o que percebemos em todas essas conversas, né, na audiência pública, é que enfaticamente a SMTT, o Poder Executivo, ele não nega que que haja um impedimento legal para a legalização. Ele alega alguns entraves que eles poderão ser tratados na regulamentação. De sorte que o que a Câmara vai estar fazendo hoje é uma adequação da Lei Orgânica de Aracaju à Lei Federal, que já prevê esse modal, né, o transporte complementar individual de passageiros na sua lei. Então, hoje aqui vai ser feita a segunda votação, né, e entendemos que haverá aprovação dos vereadores para adequar a lei municipal à lei federal. Agora me diga uma coisa, porque nós temos aqui, daqui a pouquinho eu converso com o José Ayrton, que representa os taxistas, eles querem ter prioridade, caso isso seja realmente regulamentado a partir de um projeto que tem que ser enviado aqui para a Câmara, um projeto do Poder Executivo. Vocês têm estrutura para fazer esse transporte lá na Zona Sul? Tipo, a cooperativa ela tem estrutura jurídica de veículos, eles estão regulamentados, regularizados? Sim, queremos dizer que todas as cooperativas estão devidamente legalizadas e elas atenderão a todos os requisitos que forem postos pelo Executivo. Seja a idade do carro, seja a documentação dos motoristas, seja fardamento, pagamento de imposto. Então, qualquer requisito que seja colocado pelo Poder Executivo, as cooperativas estão prontas para atender e dar um serviço de qualidade para os usuários. Obrigada pelas informações, Augusto. A gente conversa com o José Ayrton aqui agora a respeito do posicionamento do sindicato dos taxistas. Por que prioridade deve ser de vocês? Bom, a posição do sindicato é a de sempre. O sindicato reivindica fazer o serviço porque os táxis já estão aí, disponível e pronto para fazer o serviço que sempre foi reivindicado pelos taxistas para fazer para a Zona Sul de Aracaju. Todos os bairros precisa. Os taxistas precisam trabalhar, precisa. Então, a lei sendo aprovada, ou essa emenda sendo aprovada ou não sendo aprovada, no sistema de transporte. Por exemplo, eu estou enfatizando aqui, hoje vai ser votado uma lei, ou seja, um subsídio para as empresas de ônibus, vai ser também dado, abrir mão de alguns impostos. Por quê? Porque as empresas não estão podendo se sustentar. Então, se as empresas tivessem o passageiro suficiente, com certeza ela teria como se sustentar, não precisaria que o município investisse. A mesma coisa está acontecendo com os taxistas. Inclusive, eu perguntei ao líder do prefeito, Bittencourt, se a prefeitura poderia dar o subsídio para os taxistas, porque os taxistas estão parados. 2.080 pais de família, menos os 170 que trabalham na lotação para a Zona Norte, eles precisam trabalhar porque precisam manter. Como é que vai pagar um seguro do carro, como é que vai pagar uma prestação do carro se eles estão parados? Quer dizer, um contrassenso, você está dando subsídio para as empresas que estão falidas e o sistema de transporte como um todo, e o táxi faz parte do sistema de transporte, no caso de Aracaju. Então, nós não somos contra a aprovação desse artigo que vai colocar o transporte complementar.
Então, o táxi complementar, a gente entende que já é o próprio táxi, como a própria lei 2864, que diz que o sistema de transporte em Aracaju é ônibus, micro-ônibus, táxi e táxi lotação e transporte escolar. A lei já existe. Então, é só o prefeito. Vamos esperar, né, caso seja aprovado. Essa abelha aqui está atrapalhando a gente, né? Caso seja aprovado, o prefeito é quem vai dizer, vai chamar com certeza, vamos esperar a posição, e os taxistas precisam trabalhar e atender a população que também precisa do transporte. Cuidado com a abelha aí, ela está bem próxima a você. A gente está numa praça, num ambiente que tem muitas árvores e por isso aqui tem a presença também de abelhas. Vira e mexe, elas estão aqui. Mas como o José Ayrton falava, aqui também vai ser votado hoje, pelo menos é a previsão, a votação do subsídio de 24 milhões para o transporte coletivo de Aracaju, mais isenção de imposto. Aí a gente tem a presença também aqui em frente da Câmara de Vereadores de ex-trabalhadores de empresas que fazem o transporte coletivo da nossa capital. A gente conversa com a Elizabeth Maria, ela representa parte desses trabalhadores, porque falando de isenção de imposto, falando de subsídio de 24 milhões, vocês que esperam também pagamentos que ainda não foram feitos, ficam numa expectativa, digamos assim. É isso aí, né? A gente sabe que está lá na Justiça, vários processos andando, processo 2014, 2015, e a gente sabe que se um subsídio desse vai entrar e não tem, na realidade, um lugar certo para ele ir, é um dinheiro solto. Então, assim, é o dinheiro público sendo dado de mão beijada praticamente às empresas, para que elas possam fazer o que o dono achar. Mas e aí, como é que fica a gente que está na Justiça, aguardando há mais de 5, 6 anos? Né? E os que estão trabalhando também, que estão sem receber os seus salários, décimos, férias, todo mundo. Então, assim, tem gente nessa situação já sem receber? Tem gente com 3 salários na casa, 4 VRs, férias atrasadas. Décimo do ano passado só foi pago 25%, esse ano não terá décimo. Então eu pergunto, como é que fica o trabalhador? Como é que fica a gente que está aqui fora esperando e como é que fica eles que estão trabalhando? Se o dinheiro público está sendo dado, não é a primeira vez. Esse já é outro subsídio que teve aqui há um ano atrás, 9 milhões foi aprovado de subsídio. Então assim, o ISS também já quer mais uma vez ficar livre dos impostos. E aí eu pergunto, como é que fica a situação dos trabalhadores? Muito obrigada pelas informações. Sérgio, a gente vai entrar aqui na Câmara para conversar com os vereadores, inclusive o presidente da casa. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes para vocês a partir dos parlamentares, as informações que vêm deles e a previsão dessas votações. Ô, Jéssica, traga sim, porque sempre praticando o jornalismo muito saudável e profissional, ouvindo sempre todas as partes. Muito obrigado. Já restabelecemos contato com você.